o que é exatamente que nós vamos ter que pagar ou purgar no purgatório? O que é que no purgatório vai nos fazer sofrer e por quê? É o que nós conversaremos hoje. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins, este é o canal dos Santos Anjos. Salve Maria, muito bom dia a todos que nos acompanham, bem-vindos também os que estão chegando agora. Recomendo a todos que façam a oitava de finados, em que nós podemos, em cada dia da oitava, de 1º a 8 de novembro, conseguir uma indulgência plenária a cada dia, são 8, portanto, para as almas do purgatório. Eu recomendo e enfatizo, não deixem passar essa oportunidade, porque quando nós estivermos no purgatório, nós vamos ficar com sede de alguém que faça isso por nós. Façamos por eles, que eles nos ajudarão se tivermos que passar pelo purgatório. Então, eu recomendo, se aqueles que não assistiram o vídeo anterior, eu explico como conseguir a indulgência plenária. Agora, hoje eu queria explicar um pouco o que é exatamente que a gente paga no purgatório. Eu já tenho dado vários exemplos ao longo dos nossos vídeos, mas queria conversar um pouco para esclarecer alguns pontos. Nós pagamos no purgatório são os pecados veniais. O que nós pagamos no purgatório é a mancha que ficou em nossa alma pelos pecados mortais, mas a confissão já não pagou isso. Vamos esclarecer em duas partes. Primeiro eu vou dar um exemplo, depois eu vou explicar a doutrina por detrás. O exemplo, eu dei um semelhante, eu vou modificar um pouco o exemplo, para não ficar cansativo aqueles que já ouviram. Mas imagine dois vizinhos. Imagine que eu seja um deles, ou quem está me assistindo seja um deles, e tem um vizinho. Imagine que seja um vizinho rico e muito bondoso, certo? Em que inclusive ajudou o filho, um filho nosso, ou um irmão, ou enfim, um parente, a entrar na faculdade, ajudou a pagar a faculdade. Imagine que seja um vizinho muito bom. E que eu também, nesse momento, seja rico, ou você que está me assistindo, seja rico, seja abastado, seja não tenha necessidades, tá bem? Só que esse vizinho, que é muito bondoso, etc., ele compra um carro melhor do que o nosso. E bate aquela inveja tremenda, que infelizmente existe, né, na humanidade, e bate aquela inveja tremenda, e eu, ao invés de combater minha inveja, de engolir e de admirar algo que ele tenha mais do que eu, não, eu vou lá, pego uma marreta, e numa hora que ele não esteja, eu quebro o carro e deixo o carro novo dele em frangalhos. Certo? Imagina essa situação. O que acontece neste exemplo? É que eu tenho um vizinho que é bom, que não fez nada para merecer a minha ofensa, e eu vou lá, ele que me ajudou tanto, eu vou e destruo o carro dele. Eu sei que ele tem dinheiro para comprar um outro. Eu sei que ele tem até dinheiro para consertar, se é que é consertável. Mas o que aconteceu? Eu cometi contra o meu vizinho uma ofensa. Eu ofendi a ele, ofendi a bondade dele, ofendi a vida reta que ele leva, e que eu não tenho nenhum direito de fazer aquilo com ele, ele não merece por nem um centavo aquela ofensa a ele. No entanto, eu ofendi. Então, eu tenho diante dele uma culpa. Só que essa culpa tem dois lados. Tem um lado da ofensa e tem um lado do dano material que eu fiz. Ele tem a vida regrada, ele tem tudo em ordem. Eu fui lá e, além de ofendê-lo, eu destruí, em algum ponto, parte da ordem em que ele vivia. E ele, como é um vizinho ordenado, ele vai querer ou consertar ou vai querer comprar um novo, porque ele precisa sair para o trabalho com o carro. Certo? Imaginemos esse exemplo. Agora, imagine que eu faça isso, de caso pensado, eu vou lá e destruo o carro dele por pura inveja, só que depois eu me arrependo. Eu vou lá, ele está furioso comigo, eu vou lá, bato na campainha, ele abre a porta e eu digo, vizinho, o senhor ou a senhora é tão bom, né? Fez tanto por mim, por minha família, por meu irmão, enfim, quem seja, fez tanto por mim, e eu, por pura inveja, quebrei o seu carro, esmigalhei o seu carro. E eu venho aqui para pedir perdão. Sois tão bom e merecias ser bem tratado, e eu tratei mal e destruí algo que era seu. E causei um transtorno, ou seja, fiz
uma ofensa não só a vós, mas a ordem que estava estabelecida em sua casa. E o vizinho é tão bom que ele diz: não, eu vejo que você realmente está arrependido e eu lhe perdoo. Então a ofensa foi perdoada. No exemplo, esse ato de ir lá e se arrepender e pedir perdão, eu estou me referindo à confissão sacramental. A pessoa que cometeu um pecado mortal, ela vai e se confessa. O que acontece? A pena eterna devida ao pecado mortal é completamente perdoada pela confissão. Assim como esse pedido de desculpa pode ser completamente perdoado pelo vizinho. Acontece que tem alguma coisa que está em desordem. É que o carro lá está lá no estacionamento dele e está quebrado. E esse carro, alguém precisa ou consertar ou comprar um novo. Quem que vai fazer isso? Pode ser que eu não tenha no momento dinheiro para pagar para ele. E pode ser que ele me diga: não, então eu quero que você consiga pagar esse carro, mas você pode fazer as prestações. Então a pessoa vai lá, arranja uns bicos, consegue mais dinheiro para, em parcelas, pagar o carro. A ofensa está, aquela ofensa pessoal está perdoada, mas alguém precisa pagar o carro. Ou a pessoa que ofendeu vai espiar por aquilo, né, e vai a prestações fazer aquilo. O que são essas prestações? No caso do pecado, seria no fato nós fomos, confessamos, só que nós vamos fazer penitência, nós vamos fazer sacrifícios para reparar a ordem da justiça que nós quebramos de alguma forma. Mesmo que já tenhamos sido perdoados, alguém precisa repor aquela ordem. Por quê? Deus, sendo infinitamente santo, diante dele não pode haver algo que não esteja completamente justo. E a injustiça feita por nós tem que ser restabelecida. Então, o primeiro modo de restabelecer seria, então, eu ir lá, trabalhar mais e pagar o carro, ainda que seja prestações. O vizinho tão bom que me deixa pagar em prestações. Uma segunda hipótese seria, se o vizinho me dissesse: olha, eu sei que você está passando por uma situação apertada e o seu pedido de desculpa me fez tanta alegria que eu vou dar um jeito de pagar um novo carro. Eu tenho um seguro para essas coisas, eu só peço que você vá até o seguro e consiga, faça as burocracias para conseguir pagar o carro. O que seria isso no exemplo do pecado? Seria o uso das indulgências. O que são as indulgências? São o tesouro comum da igreja. O mérito dos mártires, os méritos, as orações dos santos, que estão no tesouro da comunhão dos santos. E que eu posso fazer uso desse tesouro para pagar parte da minha dívida, digamos. Ou a dívida inteira, no caso de uma indulgência plenária. Se eu não fizer nenhum nem outro durante a minha vida, e aqui eu saio do exemplo, me parece que está claro, por favor coloque nos comentários se quiserem que eu esclareça um pouco mais o exemplo, mas o fato é que na nossa vida, as coisas erradas que nós fizemos, nós de alguma forma temos que consertar. Temos que pagar o débito da dor devida àquilo. Nós temos que reparar a justiça que foi ofendida por nós. Agora, isso nós fazemos pelas boas obras, nós fazemos pela oração, nós fazemos pelas indulgências, nesse caso não é o nosso esforço, mas a gente, pelo poder da igreja, consegue utilizar aquele tesouro para pagar isso, e nós pagamos o que é chamado de penas temporais devidas ao pecado, ou também chamadas as relíquias do pecado. Se nós não pagarmos isso nesta terra, isto sobra para nós pagarmos no purgatório. E é isso que nós temos que pagar no purgatório, porque no céu, Deus, sendo infinitamente justo, ele não vai deixar passar para a eternidade essas relíquias do pecado. Essa ordem da justiça tem que ser reposta pela dor, já que não foi reposta nesta terra, seja pelo sacrifício, seja pelas indulgências. Esse ponto está claro? E eu vou para o último ponto. Bom, e o que acontece então no purgatório? Nós temos que pagar os pecados veniais? A resposta é, segundo os melhores autores, não. Eu vou ler aqui esse ponto para esclarecer. Diz assim: as almas do purgatório não retêm a mais leve mancha de culpa. As culpas veniais, ou seja, os pecados que não são mortais,
que tinham no momento de sua morte, desapareceram na ordem da pura caridade com a qual foram inflamadas na outra vida. Ou seja, no momento da morte, quem morre em amizade com Deus, a pessoa, então, a alma sai do corpo e ela vê a infinita santidade de Deus, e como ela está em estado de amizade, aquele amor de Deus e a repulsa do pecado apaga os pecados veniais. Esse débito vem de todas as faltas cometidas durante a vida, especialmente de pecados mortais não expiados, porque negligenciaram de expiá-los com frutos meritórios ou penitência exterior. Ou seja, a culpa venial, os pecados veniais, a pessoa não leva eles para o purgatório porque no momento da morte aquilo se apaga. Agora, fica essa borra do pecado, as relíquias do pecado para expiar. E, sobretudo, o que acontece são as manchas deixadas e a desordem deixada em nossa vida e nossa alma pelos pecados mortais passados, mesmo confessados. Veja o que diz aqui. Dissemos que o montante total de débito de sofrimento no purgatório vem de todas as faltas não expiadas aqui na terra, mais especialmente dos pecados mortais perdoados em sua culpa. Muita gente tem essa mentalidade. Não, eu vou levando a vida mais ou menos assim, a vida espiritual, e depois eu me confesso, ou depois eu converso. Então, no fundo, o pecado mortal não tem tanto problema assim. Veja o que vai dizer. Os homens que passam a vida toda em habitual estado de pecado mortal e retardam suas conversões verdadeiras até a hora da morte, supondo que Deus lhes considerar essa rara graça, terão que sofrer os mais assustadores sofrimentos. Então, muita gente que diz, eu vivo em estado de concubinato, de adultério, mas se depois a gente arranja isso, eu ainda sou novo. Ainda que depois arranje, vai ter uma borra muito grande para pagar no purgatório, não é? Bom, nos nossos dias, para muitos dos católicos, é totalmente estranha a cruz e a mortificação de Jesus Cristo. Sua vida efeminada e sensual não é senão uma cadeia de prazeres. Temem tudo quanto seja sacrifício, uma vez que não se submetem a nenhuma penitência neste mundo que reflitam na que lhe será infligida no outro. E aí conta um fato, e com esse fato eu vou terminar o vídeo, que é o seguinte. Esse é o livrinho O que é o Purgatório, do Padre Chope, está disponível na livraria Petrus. Bom, a venerável serva de Deus, Francisca de Pamplona, que era favorecida com muitas visões do purgatório, viu um dia um homem do mundo, que se bem que tivesse sido toleravelmente um bom católico, na aparência todo mundo diz, não, bom católico, bom homem, passou 59 anos no purgatório por ter procurado somente seu conforto e seu sossego. Outro passou 35 anos lá pela mesma razão. Um terceiro, que tinha uma forte paixão pelo jogo, foi detido no purgatório por 64 anos. Veja o que ele diz, é muito, muito importante. Bons cristãos, sacerdotes religiosos que querem servir a Deus com todo o seu coração, têm que evitar o vício da tibieza e da negligência. Isso vale para todos nós. A gente acha, já sou bom católico, já rezo o básico, já faço o que eu tenho que fazer, o resto vamos levando a vida. Não deixe isso. Nesta vida, veja a misericórdia de Deus. Ele nos dá tantos anos para que nós possamos preparar aquilo que não termina mais, que é a eternidade. Se nós sofremos aqui na Terra com a vontade de fazer penitência, de reparação, com espírito de reparação, vai diminuir o tempo no purgatório e apressar a nossa ida para o céu. Os que são tíbios e descuidados no serviço de Deus excitam a sua cólera. Ante fostes frio ou quente, porque és morno, começa a vomitar-te de minha boca. Nosso Senhor não gosta da tibieza. Ele vai mesmo tão longe quanto a ameaçar com suas maldições aqueles que fazem ações santas de um modo descuidado. Quer dizer, punirá severamente no purgatório toda negligência no seu serviço. E termina aqui com isso. A tibieza está aliada à negligência na preparação para o banquete eucarístico. Quantas e quantos abusos nós temos visto nas igrejas no Brasil. Eu percorri o Brasil de norte a sul, de leste a oeste,
em caravanas em defesa da família, contra o aborto, às vezes indo de casa em casa, e a gente conhecia muitas paróquias, muita gente, muitos sacerdotes e muita gente escandalizada com a vida dos sacerdotes. E os abusos na liturgia, uma coisa absolutamente assustadora. Se a igreja convida incessantemente seus filhos para a mesa sagrada, se ela deseja que comunguem frequentemente, ela quer que eles façam com todo o fervor e a piedade que tão grande mistério pede. É por isso que, aqui no canal, nós absolutamente somos contra a comunhão na mão. Porque é um desrespeito muito grande com o Santíssimo Sacramento. E quem escreveu um livro interessante sobre isso, Dom Athanasius Schneider, o bispo Athanasius Schneider, sobre a comunhão na boca e a comunhão na mão. E aqui eu faço um apelo, eu sei que muita gente faz porque não sabe, mas eu faço aqui um apelo a que todos comunguem na boca. Bom, por respeito ao Santíssimo Sacramento. Espero que isso tenha esclarecido esse ponto. Novamente eu digo, aqueles que quiserem ainda podem participar das 30 missas do mês de novembro. A cada dia uma missa, em especial pelas almas dos fiéis defuntos. Se você ainda não incluiu, não adianta colocar no comentário, coloca no primeiro link aqui na descrição do vídeo. Ainda que este vídeo lhe chegue pelo meio de novembro, não tem problema. Coloque as intenções que elas vão ser incluídas nas missas seguintes até o dia 30 de novembro. Muito obrigado e até o próximo vídeo, se Deus quiser.